bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aulinha de história e hoje nós vamos continuar trabalhando o capítulo 2. Só que focando na origem das espécies humanas na América, tá bom? Então o foco vai ser a espécie humana na América. Como foi esse surgimento? A gente viu, né, o surgimento no contexto geral, né, da humanidade, e vamos focar hoje no continente, né, americano. E aí, meus amores, eu começo colocando aqui para vocês essas primeiras informações sobre esse homem, né, aí na pré-história, no continente americano. Então, segundo datações, né, que a gente precisa entender que para a gente definir, ou pelo menos tentar definir, né, a idade desse homem quando ele chega à América, vai ser a partir de vestígios encontrados, né, por arqueólogos que fazem um trabalho aí, né, minucioso, longo, né, para poder encontrar esses materiais. E aí, o ser humano pré-histórico americano surgiu no período entre 50 a 60 mil anos antes de Cristo. Então, as datações, né, que se encontra até o momento é desse período aí histórico. Então, foi possível, tá bom, através de vestígios, como a Pro já disse, fazer esse processo de mensurar, né, aí um pouquinho desse processo, né, de encontrar objetos, né, que eles utilizavam no dia a dia, né, desse homem aí pré-histórico, tá bom? Então, todo o processo, ele é muito trabalhado e demorado para a gente conseguir fazer essa datação. E aí existem 3 teorias, tá bom, que vão dizer como foi que esse homem chegou, né, ou como é que surgiu esse primeiro ser humano aí na América. A partir desses estudos, sempre. Então, existe a primeira teoria, tá bom? Que diz que o homem, né, surge na África e aí no processo evolutivo histórico ele vai, né, dominando a Ásia e aí nesse período aqui existia praticamente uma faixa, tá, de gelo que ligava a Sibéria ao Alasca. E aí o homem chega na América do Norte e depois vai descendo até a América do Sul. Isso é a primeira teoria, que a gente chama de teoria do Estreito de Bering. A segunda são das ilhas da Polinésia, tá bom? Então, essa aqui está relacionada mais ao processo de navegação. Então, diz que o homem, né, chegou na Oceania e aí, pelas ilhas polinésias, que são ilhas, né, da Oceania, ele foi em pequenas embarcações chegar até a América do Sul. E tem a teoria de que o homem surgiu, de fato, no continente americano. Então, ele surge de fato aí, tá bom? Lembrando que essa última que a Pro falou agora, ela não é tão aceita, né? Já é bem contestada, praticamente nenhum cientista mais a utiliza, mas a Pro precisa falar porque vocês podem encontrar. Vamos aos nomes dessas teorias aí, de fato. A primeira teoria é a teoria do autóctone. Essa teoria, ela significa o quê? Que esse homem americano, ele surgiu de fato no seu continente, no continente americano. Então ele não veio da África, da Ásia, como as demais teorias colocam. Não, ele surgiu de fato aí no continente americano. Como eu falei para vocês, é a teoria menos aceita, mas ela existe. Então, presta atenção. A segunda teoria é chamada teoria de Clovis ou teoria do Estreito de Bering. Essa teoria, né, ela se dá a partir de vestígios de 11.500, tá, anos antes de Cristo a 12.000. Então, eles vão encontrar aí, no período da Era do Gelo, né, vestígios desse processo aí. Esses achados, tá, históricos, eles vêm da cidade de Clovis, tá bom? No estado do Novo México, nos Estados Unidos. Foi feito todo um processo, né, de investigar e aí, de fato, ela é a teoria mais aceita. Então, o que é que diz essa teoria? Para esses cientistas, né, que estudam, que defendem essa teoria, o período glacial, né, nesse período glacial, o nível das águas dos mares, né, geralmente estão mais baixos do que o normal, tá bom? Todo o período glacial se tem a constatação que essas águas dos oceanos, elas baixam bastante. E aí, por isso, se formou uma estreita faixa, tá, de terras, né, também aí com um processo de gelo também, que ligava a Sibéria ao Alasca, chamado de Estreito de Bering. Por isso que diz, né, que o homem ele teria ido andando, de fato, pelo Estreito de Bering até chegar
a América do Norte, tá bom? E depois ele iria descendo aí, como a prova mostrou anteriormente. Então, seria esse o Estreito de Bering. A gente sabe que não tem essa ligação hoje, mas para esse processo ele é colocado e aceito. Então, é a mais aceita. E tem a teoria, né, transoceânica. Essa teoria, ela é a terceira teoria, né, criada aí para explicar, e ela é aquela teoria que diz que a espécie humana na América vem a partir da migração. Migração de grupos humanos, tá bom, que vinham aí da Ásia, que chegaram ali no processo, né, das ilhas polinésias na Oceania, e pelo oceano eles migraram aí, né, até chegar no processo, né, da América. Então, pelo Oceano Pacífico, eles migraram em pequenas embarcações rudimentares até chegar. Essas são as teorias para a espécie humana na América, continente americano, tá bom? São três, recapitulando: a do Estreito de Bering, a mais aceita, a que o homem americano surgiu no próprio continente americano, e a das ilhas ali, né, que chegou pelas ilhas polinésias. A origem da espécie humana no Brasil, tá bom? Então, qual é aí a datação, né? Qual é o período dessa espécie humana no território brasileiro, tá bom? Normalmente, seu aparecimento é associado a grupos humanos, tá bom, gente? Da parte norte do continente americano. Então, geralmente se associa que esses grupos humanos que conquistaram já estavam na parte norte, tá bom? Chegando lá pelo Estreito de Bering, lembram? Seria o mesmo encontrado no nosso território. Então, a defesa é muito grande a partir disso. Apesar de, né, atualmente a gente já ter algumas pesquisas em andamento que vão refutar essa ideia, né, por encontrarem fósseis, né, como é o caso de Luzia, que é muito mais antigo do que esse ser humano da América do Norte. Mas as teorias oficiais até o momento é justamente essa, tá bom? Então, o homem brasileiro ele vai reportar a vestígios deixados nos sambaquis. Sambaquis, eles são uma espécie, tá, de morrinho, a gente vai colocar para vocês entenderem, que eram compactados a partir de sedimentos, tá bom? Então, iam chegando sedimento e ia se compactando até formar um morrinho. Então, nessas escavações desses morrinhos, foram encontrados vários vestígios dentro, tá bom? Desse morrinho aí, para vocês entenderem. E aí, a partir dessas descobertas, foi datando aí esse ser humano brasileiro. Como eu falei para vocês, a descoberta de Luzia, né, é o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, né, datado aí de cerca de 11.000. Lembram que da América do Norte também tinha 11.000? Então, por isso que começa a se refutar essa ideia de que eles teriam vindo da América do Norte, né? Então, teriam grupos humanos bem mais, né, velhos aqui no território brasileiro. Só que ainda são pesquisas que a comunidade internacional refuta um pouquinho, questiona, né, por conta do que já é mais aceito, né? Mas ainda se continua nas pesquisas para poder descobrir, tá bom? Então seria esse processo aí do homem pré-histórico brasileiro, tá bom? Existem vários sítios arqueológicos, né, no território brasileiro que estão sendo explorados hoje em pesquisa. Uma das nossas maiores pesquisadoras é Niede Guidon, tá bom? Que é uma pesquisadora que trabalha com arqueologia, tá bom? Com pinturas rupestres e também com esses fósseis, ok? Então, continuando, a Pro queria falar um pouquinho da Serra da Capivara, que é um território riquíssimo em achados pré-históricos para o Brasil, tá bom? Então, a Serra da Capivara, você sabe que está localizada no estado do Piauí, né? Bem próximo aqui da gente. E ele é um parque, tá? Chamado Parque Nacional da Serra da Capivara, que ele tem vários aspectos que o tornam importante. Eu destaco aqui para vocês dois, tá bom? O primeiro é a diversidade natural, tá bom? Então, o Instituto Chico Mendes, ele faz estudos sobre essa questão da biodiversidade, tá bom? Natural desse parque, que é gigantesca, tá? Que tem aí uma importância realmente para a região que ele está inserido. Então, há esse cuidado aí por conta da biodiversidade natural e por conta dos sítios arqueológicos. Sítios que a gente encontra bastante vestígios de como era a vida dessas populações na pré-história brasileira, tá bom, gente? E aí ele fica sobre essa parte, né, dos sítios arqueológicos, eles ficam sobre os cuidados, tá bom, da fundação aí do Museu do Homem Americano.
onde quem está à frente é Nieri Guidon, tá bom? Aquela pesquisadora, aquela arqueóloga tão famosa. Então, desde 1973 que ela faz esse trabalho, né, de pesquisar, né, de estar aí tentando trazer mais vestígios, né, datados sobre essa pré-história brasileira. Então, ela é muito importante nessas pesquisas. O objetivo inicial, tá bom, era catalogar o lugar, tá, encontrar pinturas rupestres, porque é o foco dela, tá? Então, ela tem especialização em pinturas rupestres, e vocês sabem que o Parque, né, Nacional da Serra Capivara é um dos pontos onde mais encontra aí essas figuras, né, essas imagens, essas pinturas rupestres. E as pinturas rupestres, elas são essenciais por quê, meus amores? Porque elas vão contar um pouquinho, né, do cotidiano dessas populações. E a gente precisa observar, com certeza, né, para poder tentar entender aí. Então, soube-se assim que a paisagem da região era muito diferente do período aí que a gente tinha, como a gente tem hoje, para o período da pré-história, tá bom? Havia grandes rios, tá bom? O espaço era coberto por uma floresta bem mais densa do que era hoje. E isso a partir dos estudos, tá? Liderado pela equipe de Nieri Guidon. E aí, gente, esse ambiente, né, atraiu grupos humanos que procuravam caçar, né, ter uma atividade ali mais de caçadores intensos, tá bom? Outro ponto é que eles deixaram muitas, né, artes, né, pintadas aí do período da pré-história, tá bom? Tanto a questão de estudo de palavras e tudo mais, como da própria rotina e do cotidiano. Aí a Pro trouxe aqui as imagens, né, que a gente pode encontrar. Não só na Serra da Capivara, tá? Aqui a gente tem imagens também, essa daqui de sítios em Minas Gerais, tá? Mas a gente precisa perguntar sempre, por que pintar as paredes, né, das cavernas que esses homens abrigavam? Por que eles faziam isso, né? Então, qual é o objetivo que eles tinham em deixar essas pinturas naquelas paredes, né, da onde eles viviam? Então, a gente não tem como precisar a resposta dessa pergunta, mas a gente pode fazer suposições. Então, o estudo das pinturas rupestres é feito a partir de suposições. Até porque a gente não tem quem fez, né, as pinturas para poder deixar. E essa tradição, o significado realmente, ela acaba se perdendo junto com aquela população que morava lá. Mas a gente pode fazer estudos, né, de hipóteses do que significava. E aí a Pro traz aí as principais hipóteses no estudo da pintura rupestre, tá bom? Por que, professora, é tão importante a pintura rupestre? Porque ela vai contar coisas importantes, traços importantes dessas sociedades que ocupavam aquele espaço. A gente conseguindo fazer o levantamento de hipóteses, né, fazendo observações, ligações, dá para se descobrir algumas coisas, dá para se inferir algumas coisas sobre o cotidiano daquela sociedade pré-histórica, tá bom? Geralmente, essas pinturas rupestres é do tempo que a gente não tinha a escrita propriamente dita, organizada. Então, é uma forma da gente entender essa sociedade. A primeira hipótese, ela é chamada de hipótese mágica. Por que ela é mágica? Né? O povo utiliza essa denominação aí. Porque ela afirma que os desenhos tinham uma função de atrair os animais desejados. Por isso que era mágica, porque tinha o poder de atrair, permitindo aí que a caça naquela região fosse bem mais fácil, tá bom? Então, por isso que eles pintavam aí aquelas, né, as paredes das suas cavernas, vamos colocar assim. Então, a primeira hipótese era para atrair os animais, tá bom? Segunda hipótese era a hipótese descritiva, ou seja, se é descritiva, descreve, tá bom? Então, vamos associar, vamos lembrar disso. O que é que diz essa hipótese? Diz que era um grafismo, né, que mostravam cenas diversas do dia a dia. Ia descrevendo a rotina e o cotidiano, coisas que aconteciam na sociedade que eles acabavam registrando aí nas paredes, como as caças, os rituais sagrados, tá bom? O próprio ato aí de pegar um animal que deveria ser comemorado, tá bom? Ou seja, o cotidiano da comunidade. E a última hipótese é a hipótese da linguagem.
ou seja, escrita. Significava que ali era uma forma que eles tinham de descrever, né, a partir de uma linguagem deles, né, que a gente não consegue entender hoje, mas que era uma linguagem que eles utilizavam para descrever também, ok? Segundo essa hipótese, os desenhos, né, seguiam um certo padrão, o que sugere a possibilidade de uma escrita, tá bom? Ou seja, de palavras surgindo ali a partir daqueles desenhos. Ok, minha gente? Então, para a análise das pinturas rupestres, você tem que observar esses três contextos, essas três hipóteses. E fazendo essa análise, você vai me dizer, né, ou os estudiosos vão nos dizer qual é a hipótese que se aplica naquela região. Tá bom? Entendemos? Compreendemos o processo? Então, lembrar sempre aí do processo de chegada do homem à América, do surgimento desse homem brasileiro e da análise das pinturas rupestres. Então, essa foi a nossa missão da aula de hoje. Assistam mais de uma vez, se necessário for, né? E fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.